Perfeito. Isso. Pode fazer. Essa aqui agora, sobre a religião. Aquela história que você fala do padre. Tem umas histórias interessantes, né? Quer dizer, o padre Sadir Rabelo vinha para cá nos primórdios aqui da década de 20, 30, né, celebrar as missas aqui, porque não tinha a instalação, quer dizer, a fundação da Igreja Católica aqui, da Catedral de Santo Antônio, que não era catedral, era a Igreja de Santo Antônio, aqui foi em 1913, né? Com a ajuda dos padres capuchinhos de Tambacuri e tal, né? Porque nós éramos ligados à Diamantina, ao bispado de Diamantina, né? É bom frisar também que a primeira igreja presbiteriana foi fundada em 1915, então praticamente 2 núcleos, né, de religião foram fundados aqui na década de 10, né? E isso, o nosso bispado aqui, quer dizer, a igreja mesmo só veio, o nosso primeiro bispo só veio para cá em 1957, né, que foi o Dom Hermínio Malzone Hugo, né? E com ele, quer dizer, vieram para cá, já trabalhavam aqui vários padres aqui, né, padre José Maria, padre Sadir Rabelo, já falei, um padre que marcou muito foi o padre João Verbeck. O padre João Verbeck veio para cá na década de 50, final da década de 40, início da década de 50, e foi um padre que marcou pelo seu empreendedorismo, né? Uma pessoa que sempre trabalhou muito, todos eles trabalharam muito, mas o padre Verbeck ficou conhecido porque ele construiu a maternidade Dom Serafim, né? Junto com toda a comunidade, né? Construiu a matriz de Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes, né? Era uma igreja muito grande, né? Imponente para a época, né? Uma arquitetura totalmente nova, né? Então ele teve, assim, o Dom Hermínio ajudou na construção da Cidade dos Meninos, fundou a Cidade dos Meninos. Então a década de 50 foi uma década muito rica, profícua em vários empreendimentos, tanto na área social, na área política e na área econômica, né? Então o padre João Verbeck, logicamente, ele sabia como extrair dos políticos, dos empresários, as contribuições que a comunidade, que a igreja precisava para se firmar como igreja, né? E a igreja presbiteriana foi fundada pelo Sr. Eusébio Cabral, né, Dona Placedina, né, Cabral, Sr. Eusébio Cabral, vindos do Espírito Santo, né, e fundou um outro núcleo, né, dos presbiterianos, né, capitaneados pela família Cabral, e que permanece até hoje, né, trabalhando pela cidade. Okay? Isso. Quais os tipos de eventos marcantes da cidade? Eventos religiosos, você diz? Não, pode ser corrida de bicicleta, que já teve bastante, corridas rústicas, carnavais, um panorama geral, né? O lazer. A cidade era marcada, os carnavais da cidade, Figueira, do Rio Doce, eram muito animados aqui. Nós temos registros aqui de festas muito interessantes. Particularmente na década de 50, os carnavais de rua eram muito animados, porque aqui tinha os blocos do Minas Clube, do Ilusão, e etc., os carnavalescos, né? Eram muito animados. E os blocos de rua, o carnaval de rua, tinha muito prestígio, né? E tinha aquelas coisas, por exemplo, chamada Figueirinha, né? Que era a zona boêmia da cidade. Isso é interessante ressaltar, que existia aqueles blocos, né? O pessoal desfilava, isso era polêmico, né? O pessoal, a nata da cidade, a elite da cidade, eu ficava olhando com, opa, assim, não é possível que esse pessoal tenha coragem de desfilar. E na verdade, o pessoal da Figueirinha, da zona boêmia, tinha apoio velado, vamos dizer assim, de parte da sociedade local, e financiava, né, esses blocos, né? Então, assim, era muito animado, quer dizer, tinha dinheiro, e era uma época de ouro, né, os anos 50, né? Então, tinha muito carnaval de clube também, na década de 60, Minas Clube, Ilusão, né? Depois da fundação do Garfo Clube. Então sempre foi muito animado, junto com as festas religiosas também, as festas de 1º de maio, as festas de coroação, né? A Catedral de Santo Antônio,
a matriz de Lourdes, as festas de coroação de Nossa Senhora eram muito animadas, as quermesses, né? Desde a década de 30, nós temos registros aqui no Museu da Cidade com fotos, são os registros muito ricos, né? Onde as moças, né, acorriam, né, com suas famílias tradicionais, etc. Então isso sempre existiu na cidade e de modo muito claro, né? A questão podia falar um pouco mais, que sempre interessante, né? A Zona Boêmia também teve a ver com economia, né? Porque estava numa época, a cidade estava bem, que fala-se que as mulheres eram bem interessantes, assim, com a cidade interior, assim. Como é que é isso? É muito famosa, a Zona Boêmia da cidade, era muito famosa, eles diziam que era uma das maiores do Brasil, né? Chegou a ser uma das maiores do Brasil, né? Então, homens ilustres, políticos ilustres, né, frequentavam a Zona Boêmia da cidade, né, chamada Figueirinha, né? Uns falavam torresmo, outros Figueirinha, mas tinha, né, a boate Normandie, boate não sei das quantas, enfim. Mas então reza o folclore, né, que vários dos acordos políticos, né, os arranjos econômicos e grandes negócios também eram feitos na Zona Boêmia da cidade, que ficava ali nas proximidades da Bárbara Deodora, né, da Rua São Paulo em diante, né, Bárbara Deodora, ali, aquelas ruas ali próximo onde é a Caixa Federal, onde enfim, para aquele lado do mercado municipal. Então as pessoas criticavam, falavam que aquele ali era lugar de gente, né, e tal, mas era muito bem frequentado, né? O que a gente sabe é que vários grandes negócios, né, eram decididos, iniciados e fechados na Zona Boêmia. E vários filhos de família, né, eram iniciados lá também. Filhos de família, né, os rapazinhos, os rapazes, tudo, né? Então era muito interessante. Mas a partir da final da década de 40, início da década de 50, houve uma efervescência maior, né? Quer dizer, o crescimento maior. Tem aqui ainda sobre clima e vegetação. Você já tinha falado uma vez, não foi? Ele falou? Falou. Pode repetir pra gente? Não, o que eu posso dizer, por exemplo, sobre o Médio Rio Doce, sempre foi um clima quente, né? Eu não sou especialista na área, mas sempre foi um clima quente, úmido, né? Abafado, né? Mas com o processo de desertificação que foi submetida essa região, quer dizer, isso trouxe enormes prejuízos para a nossa cidade, né? Então, relatos, por exemplo, como do Guilherme Gisbrecht, né? O Guilherme Gisbrecht, ele é tido como um dos primeiros ecologistas da cidade. Quando a Companhia Belgo-Mineira veio aqui na cidade, em meados da década de 30, e com enormes discursos de que a chegada da companhia para cá ia trazer benefícios de toda sorte, etc. e tal, ele já alertava, né, que a nossa cidade a região possuía cobertura vegetal e biodiversidade, tanto de fauna como de flora, muito superior à floresta amazônica. Todas as pessoas entendidas, estudiosos, o próprio Henrique Lobo, eles são unânimes em dizer isso, né? Então, o que foi feito na época foi feito com aquele pensamento de que as nossas riquezas minerais e naturais não acabariam nunca, né? Então, não havia a consciência que existe hoje, né? Então, em nome do progresso, em nome da corrida, vamos dizer assim, para o desenvolvimento, nós não temos mais nada da Mata Atlântica aqui no Médio Rio Doce, a não ser uma reserva em Patinho, no Vale do Aço, e o trabalho que está sendo feito com muita propriedade pelo Sebastião Salgado lá em Aimorés, numa reserva, uma fazenda chamada Terra, né? Projeto Instituto Terra, está tentando resgatar alguma coisa do que foi a nossa Mata Atlântica. Mas aqui no Médio Rio Doce, aqui na nossa região de Valadares e vizinhança aqui, é uma pena o que aconteceu. Foi um saque total.
Não quer falar mais uma coisa? Hoje eu não estou legal, não. Hoje tá Fala um esquisito. negócio do documento lá, Sam. Fechou legal. E sobre a educação? Legal. A questão da importância, porque aí já pega aquele negócio também, né? Acabou tudo, a saída era a educação, era a faculdade? Na verdade, o que aconteceu na década de 60, então as lideranças políticas, empresariais, né, elas se viram numa encruzilhada. Para onde ir? O modelo de indústria, é um modelo de serviço, de prestação de serviço. Acredito que as lideranças na época entendiam que o ensino, né, havia uma necessidade premente, urgente, de que houvesse efetivamente um núcleo educacional, fosse criado um núcleo de educação aqui, para que as pessoas não precisavam estudar, tinham que estudar em Belo Horizonte, estudar em São Paulo, ir para fora, né? Então, pessoas como Antônio Rodrigues Coelho, o próprio prefeito da época, Emílio Gomes, né? Lideranças como o Coronel Altino, enfim, várias pessoas chegaram à conclusão de que havia necessidade de se criar um polo educacional aqui. E daí surgiu o MIT, né? MIT. Trouxeram pessoas de fora, trouxeram o professor Talmi Canuto, de São Paulo, que trabalhava no ITA, né? Instituto Tecnológico Aeroespacial, né? Então trouxeram o doutor Talmi Canuto para iniciar esses trabalhos aqui e com algumas instâncias junto ao governo federal na época, conseguir estabelecer os primeiros núcleos, que começou com o MIT, né, depois a FACI, né, a Faculdade de Ciências Humanas, e começaram a transformar, a criar isso, criar um polo educacional, que hoje é a Univale. Instituíram uma mantenedora, que é a Fundação Percival Farquhar, né? Também, mais uma vez, também deram o nome de Percival Farquhar, porque o Percival Farquhar era um grande industrial, empresário do ramo siderúrgico, de ferrovias pelo mundo afora, né? E homenagear, né? Valadares tem muito disso, né? De homenagear, né? O próprio nome Valadares é uma homenagem ao Benedito. A Fundação Percival Farquhar é uma homenagem ao Percival Farquhar, né? Então, a cidade continua até hoje, é um mar de homenagens, né? Então, só para fechar, vou voltar um pouco, que você falou, até já que você já está no pique, botar na história. A ferrovia e os índios, vocês tinham falado outra vez dos índios, tudo bem, vamos falar dos índios de novo, que viviam aqui, e como a ferrovia foi empurrando, né? Como é que foi isso? Não, que os índios botocudos, né? Os índios botocudos, um pouco dos aimorés, né? Uma subdivisão dos aimorés, eles habitavam essa região toda aqui, de Aimorés para cá, de Tambacuri para cá, essa região de Bituruna. E, logicamente, o advento da estrada de ferro foi afugentando os índios, foi a conquista do leste através da chegada dos brancos, dos aldeamentos, né, militares, né? Houve um processo de catequese, né, de tentativa de civilização dos indígenas, né, de trazer os índios para o trabalho, né, de educá-los, né, vamos dizer assim, de catequizá-los mesmo, e ao mesmo tempo até de expulsão dos índios, porque havia necessidade de ocupar, de fazer ocupação. E a chegada do Estrada de Ferro foi um momento importante porque selava de vez o trânsito de pessoas, né, do litoral capixaba, do Espírito Santo, até o centro, até Diamantina, até Itabira. Não tinha jeito. Então os índios foram diminuindo. Alguns índios mais mansos, alguns índios mais afeitos ao contato, mais dóceis ao contato com o homem branco, naturalmente iam se incorporando à vida urbana, iam se incorporando à vida das pessoas, né, sendo catequizados, vamos dizer assim, né, e os mais resistentes a essa conquista, os mais renitentes ao contato com o homem branco, eles iam sendo aldeados, né, indo para suas aldeias, né, tem os Krenaques lá em Esplendor, tem os Machacalis, né, por lado, né, depois de Teoflotone,
Então, sorte que a partir da década de 20 e 30, eles já foram se escasseando e a comunidade venceu, os brancos venceram. Então, foi inapelável, né? Essa guerra ofensiva, chamada guerra ofensiva aos Botocudos, né? A conquista do leste, ela foi implacável com os indígenas, né? Então, uma conquista selvagem, vamos dizer assim, a selvageria partiu mais dos brancos do que dos próprios índios, né? Então o que resta é aquela reserva dos Krenaks ali em esplendor e uma chacalice, pouca coisa.